Boa tarde, eu sou o Marco Silveira e, com muito orgulho e muita honra, eu sou um dos colaboradores da Virada Política. Falar um pouco sobre a virada política é uma coisa estranha aqui na Semana da Democracia, porque é uma coisa meio meta. Falar de um evento de democracia dentro de um evento de democracia. Então, para a gente resolver esse imbróglio, a gente está aqui para promover a nossa missão, que é dar apoio para organizações que já atuam com política. Lá em São Paulo, a gente dá voz para essas organizações falarem quais são as suas atividades, suas ações para a população. Então, por isso que eu vou fazer um apanhado geral aqui, bem rápido, do que é a virada política, para depois a gente já executar nossa missão e dar a voz para Milena, que tem o seu movimento do Ocupa Conselhos. A virada política, vamos ver aqui. Virada política, ela tem dificuldades com tecnologia. Será que foi? Aí. Aí. Boa. Então, é um evento, aqui é a foto do evento que nós realizamos em 2015. É um evento para rever a política, é um evento para mostrar para as pessoas que política vai muito além das eleições. Política é uma palavra polissêmica, ela tem duas representações, assim como a palavra manga é uma fruta, e a manga da camisa, a política também ela tem dois sentidos. A política representa a política institucional, que a gente está acostumado a ver no jornal, tudo relacionado a instituições, mas ela também representa quem são os cidadãos da polis, o coletivo. E aí a virada política está com um evento para resgatar esse sentido de que todos somos políticos. Todos somos políticos. É um evento para mostrar a política além dessas instituições, e aí uma excelente foto da Boca do Trambone, que é uma das organizações que esteve em 2015, vai estar também em 2016. Organizado por um coletivo independente. E aqui é uma foto incrível da gente no Capão Redondo, tendo um café da manhã sensacional na casa do Bruno, que recebeu a gente para conversar sobre como que a gente leva a virada política lá para a Quebrada, lá para o Capão Redondo, uma comunidade sensacional em São Paulo, que precisa de muita política para mudar. Não somos financiados por empresas, por nenhuma corporação, é um coletivo financiado pela própria população, por crowdfunding. Um exemplo de organizações que estavam presentes em 2015, 2014 e provavelmente estarão em 2016, o Change.org, Greenpeace, Vote na Web, Avaz, Engajamundo, IDS, Minha Sampa, enfim, um leque aí de organizações que já participaram com a gente. Em números, a primeira edição da Virada foi em 2014, nós tivemos 20 organizações participantes, 300 pessoas no evento e 15 oficinas realizadas. Realizamos em praça pública, no Largo da Batata, numa tarde, noite fria lá em São Paulo, mas foi um início de uma jornada muito gratificante, que em 2015 ganhou mais corpo. Nós conseguimos fazer um evento com mais de 60 organizações, 1.000 pessoas participaram desse evento, 41 oficinas, e conseguimos colaboração de R$10.545 captados por meio da plataforma de crowdfunding, com 131 pessoas apoiando. Agora, em 2016, nós vamos realizar o evento da Virada, no dia 1º de outubro. O local é o Condomínio Cultural em Perdizes, em São Paulo, então aqui eu estou para convidar vocês a participarem desse evento. Nós já conseguimos captar R$16.785 com crowdfunding. Estamos com o link de inscrição aberta para todas as organizações que quiserem expor, fazer oficinas, passar documentários, fazer filmes, enfim. E a gente tem uma meta de chegar em 100 organizações esse ano e trazer para esse movimento mais de 2.000 pessoas lá no nosso evento, que vai acontecer das 10 até a meia-noite, por aí. Muito bem. Então,
vamos colocar em prática a nossa missão. Milena, por favor, uma das organizadoras do Ocupe Conselho. Muito obrigado. Continuando com a dificuldade com a tecnologia aqui. Boa tarde para todas e todos, né? Eu vou começar pelo meu histórico. Na verdade, eu vou começar agradecendo. Vou começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, o quanto que é importante um espaço como esse da Semana Democrática. Toda a equipe do Instituto Atuação, que é muito querida, muito atenciosa, e também, lógico, o pessoal da Virada, que me fez estar aqui hoje. Então, agradecendo essa oportunidade. Como que foi essa minha experiência de atuação política, na verdade? Porque os espaços dos conselhos são um espaço poderoso de atuação política. E que eu, mesmo sendo uma pessoa super ativa, na verdade, muito crítica e muito chata, por isso que eu sempre gosto de ressaltar essa minha característica, porque, por ser crítica, eu comecei a me sentir assim, meio sem moral, sabe? Aquela coisa de, pô, reclamo pra caraca, mas o que eu faço para mudar? Né? Onde eu atuo? O que eu faço? Então, eu sempre estive envolvida em cursos de iniciação política, inclusive estou aqui com um professor meu, né, o Dantas, que me deu um desses cursos. Então, sempre fui bem ativa buscando atuar de forma política na minha cidade, que era São Paulo na época. E aí, um determinado momento, e sempre com aquele bode de partido, né? Vamos combinar que no Brasil, política e partido dá um certo bode. Então, eu falava, não, partido eu não quero. Então, partido não é para mim, não é esse meu caminho. E aí comecei a atuar em ONGs, né? Gerenciando projetos em ONGs. E uma dessas oportunidades, fiz um curso à distância, AD, devido à promulgação da Declaração dos Direitos Humanos, e descobri que existiam os conselhos municipais. E fiquei chocada, assim, chocada com a minha ignorância, chocada com o quanto que eu perdi, na verdade, de estar atuando ali, o quanto que várias pessoas super interessantes que eu conhecia também desconheciam esses espaços. E aí eu resolvi que eu ia saber como estava rolando esse negócio. Comecei lá em São Paulo de um jeito muito engraçado, assim, meio bizarro, né? Tudo um histórico meio estranho, né? Porque são espaços que estão universalizados. Todas as cidades, todos os municípios, os 5.500, não sei quantos municípios do Brasil, têm conselhos municipais em diversas áreas. Entendeu? Então, desde, por exemplo, criança e adolescente, meio ambiente, proteção dos animais, cultura, todas as áreas, economia solidária, que inclusive aqui em Curitiba tem, que é um conselho bem bacana e difícil de ter nas cidades em geral. Aí resolvi me inscrever para um conselho que estava com uma eleição aberta lá em São Paulo, que era a primeira eleição do Conselho da Juventude de São Paulo. Para minha surpresa, eu fui eleita sem votar em mim. Eu não fui para a eleição e eu fui eleita para esse conselho, o que é um pouco emblemático. Inclusive, aproveitando a oportunidade, quem daqui conhece ou conhecia os conselhos municipais ou já atuou em algum conselho? Acho que a minha pergunta foi meio mal feita. Quem conhece, eu acho que é uma primeira pergunta. Quem conhece os conselhos? Então, quem participou de reuniões de conselho aqui? Honestamente, eu esperava mais ou menos isso, né? Poucas pessoas, assim, até que é bem conhecido, isso é raro, mas visto que essa plateia é uma plateia qualificada, né? Então, pensando que nem sempre a gente tem esse tipo de situação, então mostra o quanto que esse potencial ainda é, né, ignorado. Então, voltando lá para a minha... Aí, bom, fui eleita para o primeiro conselho de juventude, numa cidade que tem 11 milhões de pessoas, a gente não teve número suficiente de inscritos, por isso que eu fui eleita, entendeu? Olha que legal. Virei conselheira da juventude, infelizmente não pude continuar, porque eu mudei de cidade, só que eu já estava super contaminada com a ideia de participar, comecei a atuar muito na minha cidade lá, em Ubatuba, e fui, assim, ajudando, inclusive, contribuindo para criar políticas lá. Então, o que eu estou querendo dizer também, assim, a importância da presença. O quanto que é importante a gente também estar presente nessas situações, em reuniões, e também tentando se engajar em situações que a gente quer mudar. Então, eu, por exemplo,
queria ver o Conselho da Mulher na minha cidade. Fui, na época eu era gestora, eu era diretora de pesca, em tese não teria muito a ver com a minha pasta, né? Mas resolvi me juntar com outras mulheres do governo e criar, propor essa comissão, e a gente hoje tem lá na minha cidade o Conselho e o Fundo Municipal da Mulher, de Políticas para Mulheres. Então, novamente, se a gente tem, eu acredito que aqui as pessoas têm diversos interesses, vocês podem e devem se engajar. Mesmo como indivíduos, vocês têm condições de impulsionar coisas que vocês acreditam. E infelizmente, isso a gente não sabe, muitas vezes, né, e é institucionalizado. A gente participa de diversos movimentos, né, muitas vezes, só que a forma de encaminhamento e a obrigatoriedade daquelas nossas ideias ou daquelas nossas propostas serem encaminhadas, às vezes, não tem muito poder. Os conselhos têm poder. E os conselhos têm tanto poder que eles também têm orçamento. Um orçamento bem poupudo, muitas vezes, né? Inclusive, eu estive estudando rapidamente aqui os conselhos municipais de Curitiba, né? Porque a minha proposta está ligada a isso. E fiquei, assim, vi números interessantes, assim, ligados à questão do conselho, por exemplo, do Fundo de Assistência Social aqui. Inclusive, tem parece que uma fundação e um outro fundo, parece que são 2 fundos ligados a esse tema. Um tem 91 milhões, outro tem 61 milhões. E, obviamente, existem pessoas da sociedade civil organizada ali, deliberando sobre como que vai ser executado, que políticas vão ser executadas com esse orçamento. Então, isso é de extrema importância, e são poucas pessoas. Normalmente, está aí as falhas em relação à questão dos conselhos. A gente não sabe. Quando existem informações, então, isso é uma crítica à questão aqui. Assim, na verdade, infelizmente, isso é uma crítica quase que recorrente em todos os municípios, não é em relação só a Curitiba, mas... Pelo menos Curitiba tem um portal dos conselhos, isso é legal, isso já é uma vantagem. Só que normalmente todos os portais de conselhos estão desatualizados. Então, não tem as informações necessárias, são informações de 2015, alguns conselhos, outras que simplesmente não têm informação, não têm atas, não têm registro de nada. Poucas políticas também, às vezes tem uma ou outra política. E também tem uma outra questão, você não sabe quem é o conselheiro. Ele te representa, a maioria dos conselhos, às vezes, não indica quem é o seu representante. Então, e eles são eleitos. Então, como que eu vou ativar esse meu contato, essa pessoa que me representa ali, e se eu não sei quem é? Se o portal ali dos conselhos, que deveria cumprir essa missão de comunicar, não está fazendo, né, minimamente. E essa questão também da tecnologia, que inclusive que vai ser pauta, né, de algum das próximas participantes aqui, é interessante que ela tenha ajudado a avançar muito nessa questão da participação social, mas às vezes existe um abismo ali no meio. A pessoa, né, que é o famoso ativismo de Facebook, entre outras situações assim, a pessoa participa, se fala muito em relação a essa questão da participação digital, mas a gente desconhece os mecanismos que já estão ali institucionalizados, que são leis que têm toda uma obrigatoriedade, né, para que ocorram. E então a gente fica assim, criando diversos mecanismos de participação e não efetiva o que já é direito nosso. Porque, lembrando, participação social não é favor. Porque eu acho que é uma coisa meio engraçada, assim, parece que os poderes darem direito a gente participar é um favor e não é. É um direito constitucional e é base, né, da democracia. E para que a gente consiga consolidar a soberania popular no país, ela passa, na minha visão, grande parte por também ampliar massivamente a participação social. E de todos os grupos, em todos os setores, entendeu? E mesmo que a gente não tenha, né, às vezes, tempo, como foi dito, eu acho que a gente também, eu sempre costumo dizer assim, não precisa ser uma workaholic dos conselhos, né, uma maluca dos conselhos que nem eu, né, porque não quero ser o exemplo. Pelo contrário, né, cada um tem uma pegada, tem um tempo, inclusive, para poder se dedicar. Mas se a gente minimamente conseguisse, às vezes, incentivar, acompanhar, aquela máxima, né, de fiscalizar, às vezes, uma situação que nos incomoda, ou não, ou incentivar uma coisa que nos alegra, né? Ou uma pessoa que está vendo ali que está engajada, eu acho que já ajudaria a mudar muita coisa. Assim. Eu brinco e sempre reafirmo, a maioria das pessoas não sabem o que é isso, e o poder que isso tem na mão, porque esses espaços estão cooptados
normalmente por parte dos políticos, eles têm diversas distorções, mas eles estão aí para a gente mudar, transformar eles. Então, por que a gente não sabe deles, né? Porque ninguém nunca viu nenhuma campanha nacional em relação a isso. Porque eles são realmente potenciais transformadores do nosso país e, na verdade, de vários lugares do mundo. E são referências, né, para pesquisadores do mundo inteiro, essa questão da nossa democracia participativa. Então, falta a gente ocupar, então convido vocês, ocupem os conselhos municipais e sejam vocês a mudança que vocês querem ver nas suas cidades, no mundo, porque é isso que vai transformar, não são os políticos.